Olá pessoal, meu nome é Keliane Santos e hoje nós vamos dar início a uma nova série de vídeos aqui no meu canal. Vídeos que vai falar sobre casos e crimes, tanto casos que aconteceram na vida real como casos fictícios. E hoje nós vamos iniciar essa nova playlist falando sobre o caso do Gran Circo norte-americano. Esse caso, ele foi bastante discutido há muitos anos atrás. Não é um caso recente. Esse caso é de 1961. Aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, né? Niterói. Rio de Janeiro, Niterói. E naquela época, circo era algo bastante vislumbrado pelas pessoas. Ou seja, todo mundo gostava de ir para poder assistir e ver as atrações que aconteciam. E dessa vez não seria diferente. Até porque esse circo era algo totalmente diferente dos que tinha na época. Era um circo muito grande, muito bonito, onde tinha muitos artistas, muitas atrações. Né, para vocês terem uma ideia, esse circo ele tinha cerca de 150 diversidades de animais em suas apresentações. Ou seja, era um circo grande que despertava o olhar e o interesse tanto dos adultos quanto das crianças, principalmente das crianças, que gostavam e que pediam para os pais para poderem estar lá participando, né, assistindo dos espetáculos. Tanto que os pais ficavam horas e horas nas filas tentando conseguir um ingresso para poder participar, porque cada sessão só poderiam comportar cerca de 3.000 pessoas e as sessões eram sempre superlotadas, chegando a ocupar todos os lugares. Por isso que os pais iam dias antes tentar adquirir os seus ingressos para os filhos não deixarem de estar participando do espetáculo, assistindo lá com suas famílias. Então, como era às vezes um pouco caro, o pessoal ainda fazia uma cotinha, tirava daqui, tirava dali, mas para garantir o sorriso e a alegria dos seus filhos nos espetáculos. Então esse círculo era muito diferenciado, todo mundo queria ir, ele era enorme, a lona dele, para vocês terem uma ideia, ele brilhava de longe, era uma lona que brilhava, que chamava a atenção, uma das maiores jamais vistas até então. E a lona era de nylon, para vocês terem uma ideia, toda revestida de parafina, para que pudesse dar aquele brilho maior, né? Para que pudesse chamar a atenção. Então, por isso que eles faziam esse revestimento de parafina. E ela pesava cerca de 7 toneladas. Imagina só, uma lona enorme pesando cerca de 7 toneladas. E a altura dela era praticamente 17 metros de altura. Até o topo do meio, né? Que tem aquela partezinha do topo do meio da lona, chegava a 17 metros. Então, era grande e chamava a atenção de todo mundo queria participar. Assim que o circo chegou na cidade, todo mundo começou, o pessoal, né, os espetáculos saíram pelas ruas, os artistas saíram pelas ruas para poder chamar a atenção das pessoas e as pessoas poderem virem assistir. Então passava pelas ruas, pelas cidades, tal, chamando as pessoas, e chegou o dia de montar o circo. Então, na montagem do circo, eles chamavam a mão de obra local, porque eles também não podiam estar trazendo tantas pessoas de fora e viajando. Então, eles pegavam mão de obra local e pagavam um preço bem barato por isso. Entre essas pessoas tinha o Dequinha, que também foi convidado a trabalhar junto com eles. Só que esse Dequinha, ele era meio atrapalhado, fazia as coisas de qualquer jeito, e tinha um supervisor do circo que não gostava do trabalho dele. Chegou um dia que ele chegou e disse: olha, não dá não. Chegou uma hora que ele chegou: não dá não pra você trabalhar aqui com a gente, porque você não tá levando as coisas a sério, tá fazendo as coisas de qualquer jeito, e não dá pra ficar aqui trabalhando assim desse jeito não, porque a gente quer pessoas com responsabilidade pra poder
montar o circo, né? Até porque, né, uma montagem grande dessa estrutura precisa ter pessoas sérias que possam trabalhar. Dequinha, ele ficou extremamente chateado com isso, por ter sido demitido da preparação do circo. Então ele foi para casa, mas com ódio dentro do seu coração, né? Ele levou para o coração e ficou com ódio e saiu do circo. E aí então as outras pessoas continuaram montaram o circo e chegou o dia do grande espetáculo. Então vários dias sempre cheio. Então chegou um momento que eles pegaram e disseram assim, vamos fazer uma matinê. Matinê geralmente é a tardinha, né, alguma coisa assim, para poder ir mais crianças estarem participando, porque é mais cedo, tem crianças que dormem mais tarde. Tudo é uma forma de marketing, né, para o circo e tal. Então, começou, né, esse espetáculo mais cedo e tal. E Dequinha, o rapaz que estava sempre arrodeando, ele sempre tentava passar por debaixo da lona para poder assistir o espetáculo num cantinho, sem ninguém ver e sem pagar, né? Passando por baixo para furar a fila para não pagar. Então, toda vez que ele tentava fazer isso, o guarda ou os seguranças, né, da época que estavam por lá, que viu, colocava ele para fora. Tá fazendo o que aqui, rapaz? Vai embora. Aí botava o Dequinha pra fora e o Dequinha saia com mais raiva ainda, porque nem poder participar, assistir, ele sempre dizia, não, mas eu trabalhei aqui. Você trabalhou nada, você foi demitido porque você não conseguia fazer as coisas como era pra fazer. Então ele saía com mais raiva. Tudo bem. Chegou o dia do espetáculo, todo mundo lá, as crianças, os familiares, todo mundo alegre, felizes, assistindo. No último momento, que era o último número da peça, tava fazendo o marabalismo, né? Aquelas pessoas que subia e tal, e fazia aquela pirueta toda no ar. Então, a menina que estava fazendo, que é inclusive família do dono do circo, ela olhou pra cima, assim, da lona, do topo, lá, eu acho que mais ou menos perto daqueles 17 metros, e ela gritou, fogo, fogo. Quando ela gritou fogo, todo mundo olhou pra cima e começou aquele alvoroço. Um alvoroço enorme, enorme, todo mundo correndo, todo mundo indo pra um lado, todo mundo indo pra o outro. E sem saber saída. O circo, ele não tinha saída de emergência. Tinha algumas saídas e tal, a principal e algumas outras, mas nem todo mundo conhecia as outras e não tinha saída de emergência para que as pessoas pudessem correr. Mas o fogo, ele alastrou de uma forma muito rápida. Como eu falei inicialmente para vocês, a lona, ela era de nylon e ela é toda coberta de parafina para poder chamar a atenção, para brilhar mais do que qualquer outra coisa. E aquela parafina, para quem não sabe, ela é o mesmo material que faz vela, ou seja, bastante explosivo. Então, quando o fogo tocou na lona, foi muito rápido para se alastrar por todo o canto. Então as pessoas começaram a correr de todo jeito e passavam por cima do outro e saía, e a fumaça que elas iam inalando já ia intoxicando todo o seu corpo e tentava se arrastar pelo chão e as outras pessoas passando por cima. Gente, foi uma situação terrível que essas pessoas passaram. Eu não consigo nem imaginar a situação que essas pessoas passaram nesse dia. Tudo pegando fogo, sem ter para onde ir, sem ter por onde correr, sem saber para onde se salvar. Outras pessoas que estavam do lado de fora tentaram entrar para poder ajudar as pessoas e acabaram mortas também pelas chamas, pelo fogo. Para vocês terem uma ideia, foram mortas cerca de 503 pessoas e mais de 800 pessoas gravemente feridas, chegando até 80% do seu corpo totalmente deformado pelo fogo. Então, foi uma situação bastante difícil para essas pessoas. E eu não consigo nem imaginar, nesse momento, o que elas passaram, né, ali. Então, depois que começou a chegar pessoas para tentar ajudar, para levar para um lugar e para outro, vieram viaturas, vieram carros próprios, carros particulares, tentando levar as pessoas para o hospital. Quando chegou no hospital, o hospital estava fechado porque os médicos estavam em greve. Ou seja, no hospital não tinha medicamento,
O hospital não tinha como acomodar aquele número tão grande de pessoas que estavam indo. Porque além das pessoas que morreram lá, tinham pessoas gravemente feridas que tinham sim possibilidade de chance de sobreviverem. Então foram levadas para o hospital e quando chegou no hospital, as portas fechadas. Então foi colocado anúncios em rádios de última hora de emergência, carro de som. Para vocês terem uma ideia, nos cinemas locais paravam o filme e colocava: se tiver algum médico aqui, por favor, se dirija para o hospital. Para poder, quem não estava sabendo do que estava acontecendo, saber e ir lá ajudar. Então, graças a Deus, muitas pessoas apareceram de forma rápida e foram para o hospital e começaram a prestar os primeiros socorros e começaram a atender as pessoas. E as pessoas extremamente machucadas. As pessoas extremamente machucadas. Imagina a dor que não é de uma queimadura. Quando a gente queima uma coisinha pequena, já fica agoniado, já vai logo pra água, imagina o corpo todo queimado. E às vezes ir lá no hospital tava sem medicamento, tinha que esperar trazer para poder ir ajudando as pessoas. Então, depois de tudo isso, as pessoas que estavam lá nos hospitais e os médicos que vieram ajudar de toda parte, vieram pessoas de fora, vieram pessoas de outros estados para poder ajudar naquela situação, que não estava fácil. Muitas pessoas morreram no local e depois tiveram que ser enterradas. Os cemitérios estavam extremamente congestionados, então foi feito outro cemitério para poder acomodar as pessoas. E as pessoas que estavam mortas estavam sendo levadas para o estádio de futebol, porque o IML não estava dando conta da quantidade de pessoas que estavam chegando, para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Vamos lá à parte do crime agora. Muitas pessoas dizem que foi realmente um crime elaborado por essa pessoa que trabalhou lá e que saiu e que ficou com raiva porque não pôde entrar mais e foi levado muita chacota pelas pessoas que estavam comandando o circo, que não queriam que ele estivesse lá por perto. Ele saiu do circo, né, quando ele ficava tentando sempre entrar por baixo da lona para tentar furar a fila, para poder tentar entrar sem pagar. Depois ele saiu e foi falar com mais dois amigos dele, para poder ajudar a colocar fogo no circo. E ele era conhecido como uma pessoa que gostava muito de se gabar pelos seus autos, né? O que falavam-se na época é que ele era uma pessoa que roubava, né? Que fazia várias coisas e depois chegava nos lugares e falava: eu fiz isso com fulano de tal, eu roubei isso, eu roubei aquilo. Era uma pessoa que ele também tinha problemas psicológicos, né? É colocado também que ele tinha problemas psicológicos. Ou seja, ele fazia as coisas e falava e todo mundo já levava aquilo como normal, né? Ou achava que às vezes ele inventava. Só que nesse dia ele estava tomado pelo ódio. Então ele chamou mais dois amigos para colocar fogo no circo. Ele entrou lá para poder, levou o galão e tudo, entrou, chamou esses dois amigos foram, e as pessoas, tinha mais duas meninas também nesse meio, e elas falaram: você tem certeza que você vai fazer isso? Aí ele: eu vou fazer. E foi, pegou, começou o incêndio, colocou fogo, e muitas pessoas falam que o incêndio foi causado por conta desse Dequinha e desses dois amigos dele, que acabaram colocando fogo no circo, e por conta disso, cerca de 503 pessoas morreram e muitas outras vítimas ficaram gravemente feridas, pessoas que se recuperaram e pessoas que tiveram muita parte do seu corpo queimada. Então naquela época, quando as pessoas, depois que passou tudo, que saía, que viam partes do corpo queimadas, todo mundo sabia, era uma pessoa que estava no dia do circo. E as pessoas ficaram muito constrangidas,
né? E ficaram muito mal dentro da sua casa, não gostava de sair. Tiveram muitas pessoas que tiveram problemas de depressão, porque eram famílias que iam, tipo pai, mãe, filho. Aí morria o filho, o pai, ficava a mãe e vice-versa. Eram situações assim, famílias destruídas completamente. E tinham pessoas que depois de muito tempo não queriam mais falar sobre isso, não queriam tocar no assunto. Por isso que hoje em dia não é tão comentado sobre esse crime, né? Esse acidente, né? Acidente criminoso que dizem que foi feito, que foi elaborado. Para vocês terem uma ideia, teve um acidente também, né, de fogo lá na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. E o do circo, ele dobrou a quantidade de mortes, né? Praticamente dobrou a quantidade de mortes do que teve na Boate Kiss. Só que também tem um outro porém. O dono do circo, ele era um pouco mesquinha para algumas coisas. Então algumas pessoas também já alertaram a ele por conta da questão da fiação elétrica, né? A fiação elétrica do circo, que às vezes não estava em uma das melhores condições. Então fica no ar, assim, será que realmente foi o Dequinha e os seus 2 comparsas que colocaram fogo no circo de baixo? Como é que ele de baixo ele conseguiria subir lá na parte mais alta e colocar fogo? Como isso poderia ser possível? Então fica no ar. Às vezes a pessoa quer culpar alguém que tá ali, porque deve ter feito isso, porque falou, porque chegou no ouvido de outras pessoas, porque ele era uma pessoa que gostava de se gabar pelos seus feitos. Será que foi ele mesmo que colocou fogo na lona? Ou será que foi as instalações? O dono do circo saiu ileso, ele não pagou indenização para as famílias. E depois ele seguiu fazendo o seu trabalho. E as famílias, como ficaram? Nada. Não aconteceu nada. Ele não pagou nada pra ninguém. Pra vocês terem uma ideia. É isso que preocupa, né, hoje em dia. Como é? A gente não sabe se realmente foi o Dequinha, que foi mais fácil culpar uma pessoa que já tava se gabando que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, do que ver e investigar o que realmente aconteceu. Ou será que foi a questão das instalações elétricas? Porque no final do último espetáculo, a menina olhou pra cima e disse fogo, gritou, olha o fogo, olha o fogo. E aí foi que começou tudo, que acabou começando tudo. Então, gente, esse é um caso, né, que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1961, que a gente não pode esquecer, não pode esquecer. É uma forma de prevenir, né, também, para ter cuidado com as coisas, para ter cuidado com essa parte de instalações elétricas, né? A gente não sabe o que realmente aconteceu. Dizem que foi o Dequinha, que ele foi preso, ele levou mais ou menos, eu acredito que foi 14 anos ou foi 17 anos, foi entre 14 e 17 anos de prisão. Só que quando tinha 7 anos que ele foi preso, ele conseguiu fugir. Então ele fugiu da cadeia e foi encontrado morto depois de alguns dias. Ele foi encontrado morto a tiros. Mas também ninguém quis saber, não quis nem investigar, não quis nem saber quem foi que fez e ficou por isso mesmo. E os outros 2 continuaram lá na prisão, eu não sei qual foi o fim deles. E outra coisa assim que eu vi nas minhas pesquisas, porque para poder eu trazer esse vídeo para vocês, eu tenho que fazer várias pesquisas. E uma delas fala o seguinte, que o Grande Circo, ele, depois de um tempo, ele continuou fazendo as suas atividades, trabalhando, né, fazendo as suas atividades, e ele mudou o nome de Gran Circo para Le Circo. Eu não tenho certeza, mas quem tiver e que souber e quiser comentar aqui embaixo, eu vi fontes que falavam com relação a isso, que ele mudou de Grande Circo para Le Circo em 2000 e continua fazendo as suas atividades até hoje, e que quem tá à frente eram os sobrinhos e os netos do antigo dono, que hoje é falecido. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa nova playlist, que essa é a primeira de muitas que estão por vir.
E quem gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal. E até uma próxima. E tchau, tchau.